Essa parte é o mais legal da liderança. Quando você vê o ser humano transformado, assim, porque há possibilidade de você ter esse ambiente socioeconômico modificado por meio do desenvolvimento, do conhecimento, da cultura. Ao invés de a gente olhar a diferença como desafio, a gente olhar como oportunidade. O aumento da qualidade de vida, o aumento do tempo de trabalho que a pessoa consegue trabalhar, tá propiciando a gente trabalhar com pessoas de 60 anos que são produtivas até 20, né? E acho que esse é o grande desafio, porque a gente sai da universidade muito preparado para ser técnico, para ser analista, para ser consultor, e a gente não aprende como liderar pessoas. E a cada dia que passa eu entendo que liderar pessoas é um desafio. Olá, estamos aqui num Francamente super especial hoje, que vamos falar de um assunto muito interessante, que é liderança, história, rodovias e engenharia. Estou aqui com o Fausto, que vai conversar um pouco com a gente, mas antes disso a gente vai começar tradicionalmente aqui, Fausto, aquela Wikipedia pessoal para contar um pouco de você, de onde você veio, como começou, o que te motivou a estar nessa área. Legal, Virgílio, obrigado pelo convite. Bom, eu sou ituano, nasci no interior do estado de São Paulo, filho de 2 comerciantes. Olha que legal. E com uma família com 5 filhos. E sou gêmeo de uma menina. Eu estudei engenharia civil, formação de graduação, e Tatiana, que é minha irmã gêmea, fez farmácia, especialização em farmacologia e bioquímica depois. Eu acabei indo para engenharia e acabei também estudando outras áreas e fazendo outros cursos para chegar até nessa atividade mais estratégica dentro do ambiente da Motiva, o qual estou faz 25 anos. Não tenho filhos, sou pai de 2 cachorros e um gato. Olha só. E sou casado com o Luiz. Olha só. Que é um tema interessante, falar sobre diversidade também, Claro. quando a gente está nessa etapa de decidir, porque é muito legal você também trabalhar numa empresa onde você pode ser quem você é. Acho que esse papel é fundamental para a gente entender essa dinâmica do que está acontecendo no mundo e essas transformações, e a gente poder aceitar as pessoas como elas são verdadeiramente, né? E estar nesse ambiente da Motiva, vivendo uma transformação representativa, até com a chegada do Setas, que é o nosso novo CEO, faz a gente ter a certeza de que a gente, de fato, está no lugar certo, olhando para o futuro, olhando para o mundo e vivendo uma essência plena, assim, que eu acho que é bastante interessante. Acho que essa palavra final é isso, tem que estar pleno. Acho que francamente, é bom por causa disso. É plenitude, essas coisas que a gente está falando. Bom, mas vamos começar aqui com as perguntas. A gente sempre fala, né, que o francamente é exatamente isso. É o advérbio usado para expressar sinceridade, coragem e um toque de indignação construtiva. Que o Fausto já falou para mim aqui antes, que ele gosta do 440 também, como é da nossa... Não é nem 300, aqui é 440, não é 220, é 440. Então isso é muito interessante. Você começou acompanhando obras e manutenção nas rodovias, né? E hoje lidera operações de uma concessionária. Como foi essa trajetória até chegar à diretoria da Motiva? Então, Virgílio, eu comecei na CCE até então, agora Motiva, em 99, e eu estava cursando o 4º ano de engenharia. No estágio já. E na época eu fui convidado para participar de um programa de estágio, fiz um processo seletivo. Na época eu fiz até uma composition em inglês. Olha só! E aí, porque era uma das etapas de fazer... eles recebiam na época muita gente de fora, né? E até a tecnologia em rodovias, câmeras, telefones de emergência, essa parte da estrutura de pedágio, era muito de fornecedor de fora. Então, um dos pré-requisitos era que você tivesse certo domínio com o inglês, né? Com o idioma. E aí, enfim, acabei sendo contratado e comecei lá estagiando na área de projetos. Fiquei 6 meses e depois de 6 meses convivendo ali com projeto e obras, já fui para a área de operações. E aí começa uma carreira de muito envolvimento e paixão. Olha só. Porque eu me lembro até da primeira ocorrência que eu atendi no ambiente rodoviário, em plantão de feriado, eles acabavam mobilizando todo mundo que estava ali atuando no back-office da companhia. E eu fui convidado para trabalhar na operação de um feriado prolongado com uma equipe médica. Então, na época, eu entrei numa viatura de UTI sem saber como ela operava e o que ela ia fazer. Para o engenheiro, isso é traumatizante. E eu era o 4º elemento do carro. Então, tinha um médico, um enfermeiro, mais um resgatista, e tinha um falso estagiário, que estava ali convivendo com a operação para entender a rotina da operação. E a viatura teve que se deslocar porque houve um acidente de trânsito. Nossa. E aí eu chego na ocorrência, ali para apoiar,
Mas vivendo aquela primeira situação de um acidente, e eu nunca tinha experimentado aquilo, foi muito legal ver a forma como a equipe estava atuando. E tinham 2 crianças, uma de 10 e outra de 2 anos de idade. E vendo o sofrimento dos pais e a forma depois como a gente estava resgatando ali as crianças, que graças a Deus estavam vivas. Ainda bem, senão eu ia começar a chorar aqui. Eu tive ali um momento de fato entender que aquilo era um propósito da minha vida. Estar ali era interessante porque era oferecer segurança viária, era oferecer segurança para a população que trafegava de um ponto para o outro. Então tinha toda uma situação ali que fazia parte de um movimento legal, que eu entendia que era um propósito interessante. E ali eu aceito, então, ir para a operação. Nossa. E aí começa uma história legal de desafios. Essa geração mais nova não tem muito não tem na memória que talvez a gente tenha de como eram as rodovias antigamente, né? Você pegou bem essa fase de transição. Eu acho que não é exagero falar que foi, mesmo São Paulo, que era o melhor estado em termos de rodovia, que foi algo parecido com o telefone, né? Você tinha lá um telefone que custava 15 mil reais, demorava 10 anos, e depois você tem hoje telefone a hora que você quiser, em quantas linhas. A rodovia teve um papel, você pegou bem essa fase, né? A primeira concessão em território brasileiro foi a Ponte Rio-Niterói, em 1995. E depois 4 anos só depois vieram os programas de concessão do Estado de São Paulo, mais robustos. E para quem tem hoje 20 anos, não viu o que era, né? O que era, de fato, as rodovias, sem ter essa infraestrutura e essa prestação de serviço de qualidade com guincho, ambulância, UTI para atendimento e todos os elementos de proteção, segurança que existem em tecnologia dentro do ambiente rodoviário. Total. Então, quem estava ali atrás, na cadeirinha de bebê, viveu já uma estrada transformada. E hoje, no banco do motorista, já vivendo uma condição totalmente diferente daquele que teve experiências já com 30, 40 anos, que viveu estradas colapsadas, sem fluidez, sem atendimento, e que acompanhou essa transformação e que valoriza o programa de concessão. A primeira coisa, acho que, falando um pouco nisso, que eu lembro dessa mudança era que a cada quilômetro você podia ter um terminal, na época que não tinha um celular, não pegava o celular, tinha celular, mas não pegava, você podia apertar tem um telefone de emergência que nos contratos atuais ele deixou de existir. Agora, nos contratos atuais, a gente tem câmera, um monitoramento integral em toda a estrada, interligado. É ativo, né? Exatamente. É um sistema interligado a uma sala de controle que permite essa monitoração, esse monitoramento remoto, fazendo com que a gente identifique o cliente de uma maneira mais rápida e eficaz. E fazendo com que a senhora com o filho, à noite, numa estrada com pneu furado, não fiquem perdidos com ausência de serviço. Não, é fantástico. Quais foram, já falou uma virada de chave aí, mas quais foram outras viradas de chave na carreira, aqueles momentos em que percebeu que o olhar técnico não bastava? Quando eu vou para essa área mais operacional, eu não tinha ainda concluído a faculdade, né? Eu fiz o curso de engenharia em 6 anos. Estudei em Sorocaba e ainda era um momento assim em que eu estava muito voltado para o aspecto técnico. Uhum. Então, mesmo trabalhando na operação, mas eu trabalhava numa área específica de monitoração de tráfego e segurança viária, a gente ainda era muito técnico, olhando muito para esse aspecto de geometria, sinalização, avaliando rampa. Número, né? Avaliando o comportamento do motorista, a cinemática do trauma, do acidente, e desenvolvendo projetos de sinalização, projetos de geometria, de conteúdos de segurança, que ainda me colocava num aspecto, num viés mais técnico, né? num mindset totalmente voltado para... E eu acho que essas mudanças começam a acontecer quando eu vou para áreas em que eu tenho que liderar. E acho que esse é o grande desafio, porque a gente sai da universidade muito preparado para ser técnico, para ser analista, para ser consultor, e a gente não aprende como liderar pessoas. E a cada dia que passa eu entendo que liderar pessoas é um desafio. Porque a gente tem uma questão geracional também, de liderança, também fazendo a gestão das pessoas sêniores, e um pessoal entrando na empresa de universidade por meio de programa de trainee, por meio de programa de jovem aprendiz, estágio, sendo muito legal, porque é um pessoal que vem muito antenado, conectado com tecnologia, conectado com inteligência artificial, conectado com data analytics, com elementos que acrescentam muito para o negócio.
E eu até condeno quando eu vejo algum gestor, algum profissional que trabalha diretamente comigo, não valorizando esse profissional. Porque eu acho até que ele vem, acho não, tenho certeza que ele vem muito mais tecnológico e com um nível do saber totalmente diferente daquele profissional que já está há 20 anos, 30 anos ali na cadeira, vivenciando aquilo. Evidentemente que esse profissional de 30 anos, ele traz uma bagagem técnica sólida e importante, que em alguns casos desafia a literatura. A gente tem profissionais que escrevem livros, que depois desafiam com mestrado, doutorado, pós-doutorado, e que são mestres dentro de sala de aula. Mas essa geração nova, eles vêm conectados com uma plataforma Google, né? Eles são high digital, e que acrescentam muito para o negócio. Então, eu acho que a mistura dá certo. A mistura, acho que... E aí a liderança é um aspecto de aprendizado, de fato, porque... Total. Eu vejo como sendo um dom. O dom da empatia, da escutativa e de olhar para o ser humano e enxergar a qualidade e ajudar a desenvolver é a parte mais legal. Isso que você está falando é muito legal, né? Ao invés de a gente olhar a diferença como desafio, a gente olhar como oportunidade. Eu acho que o aumento da qualidade de vida, o aumento do tempo de trabalho que a pessoa consegue trabalhar, está propiciando a gente trabalhar com pessoas de 60 anos que são produtivas. Mas eu também não sei, Virgílio, se a gente aprendeu até com 20, a pandemia, né? Sabe? A Pode pandemia ser. poderia ter ensinado muita coisa, até desse processo de trabalhar afastado, trabalhar em casa e ter mais oportunidade de estar com a família. E acredito que a gente não aprendeu com a pandemia, porque a gente vive um ambiente colapsado, as pessoas ansiosas, as pessoas cada vez mais desesperadas com o tempo, com o nível de entrega, com o nível de urgência, e deixando até de lado coisas importantes, né, para viver. Total. De ter pausa para descansar, ter pausa para viajar, ter pausa para fazer atividade física, ter pausa para estar com a família, porque o cérebro precisa parar para até ele ser criativo, desenvolver a criatividade, está muito nisso. Domênico De Masi fala bastante, ócio criativo, criatividade. Mas isso é importante, você falou, né? Eu via com a pandemia e depois com essa extensão, essa discussão, o home office, que começou para ser uma coisa positiva, que você não precisasse deslocar até o escritório, ele começa, às vezes, a virar uma coisa negativa, que é o office se deslocando para o home. E aí, por isso que eu sou meio antigo nesse modelo, que eu acho que é importante ter um horário para você estar ali focado e depois outro horário... Eu acho que tem as interações também dentro da companhia com outros profissionais, que eu acho que enriquece muito. Cafezinho. Você sozinho, é o small talk, né? O small talk também é importante, porque você troca ali figurinhas, troca experiências e tem oportunidade de aprendizado e de enriquecer até a estratégia da companhia. Então, não acho que tem que ser totalmente afastado, né? Mas acho que um mix... Tem que ser flexível. Acho que tem que ter flexibilidade, porque tem gente e bons profissionais que não aceitam mais ficar integralmente na companhia. Então, dentro da companhia, trabalhando naquele método anterior, né? No antes da pandemia. Nossa, né? A gente nem imagina como passou isso. A gente fala, cara, eu vivi isso, sério, né? Foi verdade. Você sabe que eu vivi numa época que eu já era diretor de uma unidade lá em Santa Catarina. Então, na época que eu fui para o Sul, eu já trabalhei em 3 estados pela Motiva. E quando eu estava lá no Sul, em Santa Catarina, nós tivemos a implantação, trabalhos iniciais. A gente tinha acabado de bidar um negócio lá em Santa Catarina e vivendo uma fase de implantação. E vivendo no meio do ciclo pandêmico. Senhora. E a pandemia fazia 1 mês que tinha começado e a gente com aquela crença de que a gente não vai viver mais do que 6 meses essa pandemia. A gente viveu 2 anos. E o mais legal foi ver como a liderança faz efeito. Total. Porque quando você tem empatia e cuida das pessoas, é genuíno isso, tem que ser de fato verdadeiro. As pessoas fazem por você, não é nem mais pela companhia, é por você. E o mais legal foi a gente entregar num ciclo pandêmico os trabalhos iniciais de uma concessão em tempo recorde. E recebemos, inclusive, um prêmio da agência, da NTT. Mas merece, né? Porque é um desafio... Pois é. Falando nisso, que eu ia perguntar de que te tirou da zona de conforto. Acho que esse deve ser um desafio para contar que tirou totalmente da zona de conforto, né? Entregar um projeto num tempo recorde na pandemia. Eu acho que eu sempre fui inquieto. Eu sou ansioso. E isso é ruim também. A gente estava falando um pouco do mundo VUCA, que agora é BANI, né? E essa ansiedade, ela atrapalha muito. Então eu sempre fui muito inquieto e curioso.
E sempre tive uma capacidade de aprendizado, eu sempre fui muito rápido, assim, tinha facilidade de visualizar algo e aprender. E sempre acabei indo para o ramo da engenharia, porque sempre gostei de exatas. Cada dia é diferente, né? Cada dia é um aprendizado. E aí essa coisa de ser inquieto, que eu acho que me fez até me desafiar o tempo todo e não ficar na mesma posição em mais de um ano. Assim. Eu mudava muito rápido de posição. Então, nessa trajetória de 25, eu começo como estagiário, vou analista, coordenador, gerente de unidade, depois fui para o Mato Grosso do Sul fazer implantação como gerente de operações já da unidade, depois vou para o Sul, a gente também como gerente de operações fazer implantação. Lá no Mato Grosso do Sul eu fiz implantação de 9 praças e 17 bases operacionais. Nossa. E a transformação de manutenção e conservação em 850 quilômetros. Caramba! Então era um negócio assim, bastante emblemático e importante. E que gerava muito desenvolvimento, porque tinham disciplinas e atividades que eu não tinha vivido antes. E que gerava necessidade de aprendizado e dividir com o pessoal o conhecimento e também aprender muito. E aí no Sul também eu vivi a mesma coisa até me tornar o diretor da unidade, o principal head da unidade. Que aí vem um outro viés, que aí é aprender o financeiro. Porque por mais que você faça orçamento enquanto gerente executivo, e domine o orçamento, e tem que entregar EBITDA, etc., aí vem a alavancagem. Vem outras disciplinas. Vem nível de endividamento, vem estrutura de capital, vem project finance, que muda totalmente a sua forma de se posicionar e o conhecimento que passa a ter que existir para você liderar e fazer com que aquele negócio remunere o acionista. Porque você tem que ter caixa, você tem que se preocupar com aquilo que é o nível do caixa, a receita, o que está esgotando no custo e está colapsando caixa. Você tem que também olhar se você tem dívida, quanto que é o seu custo da dívida. Então você vai tendo que desafiar o viés financeiro, que você também não aprende na engenharia. Não. Que você faz depois um curso de pós, MBA, que é legal, que é importante, e que eu recomendo, porque se você também não estudar, você vai para uma atividade sem saber de matemática financeira. Isso também me ajudou, porque eu também não parei de estudar. Eu fui também vivendo essas atividades dentro do ambiente acadêmico para poder ter... Fundamental, né? Estrutura. E aí na parte prática foi muito legal, porque daí você se desafia e tem que aprender rapidamente, porque a decisão passa a ser sua. É um baita desafio, né? Eu tô pensando aqui, porque exatamente você falou, você tem que fazer uma gestão de uma coisa que é extremamente complexa, porque qualquer problema ali pode causar um barulho gigantesco, pode causar, sei lá, mortes, problemas com comunidades que estão ao redor da estrada. Aí você tem também essa questão de project finance, que é quanto que eu prometi lá atrás para poder captar, como é que a curva de juros está tendenciando. E tem negócios em concessão que quando você bida, dependendo do desconto que você dá em tarifa, você tem um capital inicial próprio, né, que tem que estar integralizado. E aí, evidentemente, que esse capital inicial, né, no caixa, ele custa, é um dinheiro que custa. Por mais que você aplique, gere receita financeira, etc., mas ele gera um custo, aquele caixa estacionado. Então é um desafio de fato, né? Você montar toda a estrutura financeira. Evidentemente que é uma equipe que faz tudo isso. A gente tem uma estrutura de novos negócios dentro da companhia que é muito sólida e que olha para os negócios, olha a rentabilidade, avalia se tem viabilidade financeira, econômica. Isso depois é aprovado junto ao conselho. E aí tem um comitê específico que só trata do conselho, que só trata novos negócios, exatamente para entender se vale a pena ou não a gente ir para o leilão. E é nesse momento que a gente acaba tendo muito aprendizado, né? E até não só o financeiro, porque você tocou em outros temas importantes, e quando você passa a ser o principal head da companhia, você passa a ter outra responsabilidade com o meio ambiental. Toda a situação ali que gera qualquer colapso na sociedade, a responsabilidade civil que não é sua. Exato. É o seu CPF. Exato. E aí tem uma outra coisa que é a responsabilidade com as pessoas. Claro. Que essa é fundamental. Essa daí vem uma coisa que é uma posição daí de ética, de fato, e que tem que estar muito dentro de você, que é não admitir o trabalho desrespeitando o ser humano e que, assim, escapando muito longe do análogo ao escravo. Exato. Então, você, de fato, prestar atenção na sua postura e atitude e o quanto você está remunerando adequadamente, o total cash do profissional, se você está dividindo o resultado
com a totalidade. Uma coisa que a gente estava comentando, que eu acho muito legal contar, né? Que a gente até colocando aqui sobre liderança, enfim, mas é uma pergunta que é muito interessante. O quanto nesses anos, porque por mais que você falou, pô, eu consegui ascender rapidamente, você tá há 25 anos numa empresa. Isso vale ouro hoje, né? Onde você tem um profissional que tá alinhado com a estratégia, vamos lá, vamos fazer. Pensar 25 anos hoje é coisa quase de China, né? De ter um plano de 30 anos, um plano. Então isso vale ouro. Mas como você conseguiu, durante esse período, desenvolver profissionais que estavam lá embaixo, às vezes a gente chama, deixavam no escanteio, frontline, né? No frontline, escanteio, que não tiveram a mesma oportunidade que a gente teve. Você conseguir, como chama, de maneira ativa, dar equidade para esse cara mostrar todo o talento e ascender na companhia. Como eu também tive a oportunidade e fui liderado por pessoas que, de alguma forma, eu sempre as vi como altruístas, né? Uhum. Eu também procurei sempre olhar para esses profissionais que tinham algo diferente, que faziam, tinham uma postura diferente e se movimentavam de uma maneira mais interessante junto às pessoas. E eu sempre comecei a observar o que elas faziam e como elas lideravam. E uma das coisas que mais me prendeu foi, se eu tive a oportunidade enquanto estagiário e fui coordenador, gerente, porque alguém acreditou e me desafiou e fez eu chegar até lá, eu vou fazer o mesmo com os meus. E eu tenho histórias muito legais, porque eu tenho profissionais que trabalham comigo há mais de 20 anos, e são inúmeros. Eu tenho um profissional que começou na cabine de pedágio, e que hoje é gerente de operação. Eu tenho um profissional que começou no rádio, um sistema de rádio de comunicação dentro de uma sala de controle, e que hoje é diretor de uma unidade. Caramba. Essa é a parte mais legal, porque o profissional vai estudar, ele faz faculdade. Eu tive um profissional que agora estava num podcast. A gente tem um podcast interno que a gente conta histórias, né, dos profissionais. E eu tenho um profissional que começou como também numa estrutura de pedágio e que trabalhou diretamente comigo. Eu estimulei ele a fazer faculdade de engenharia, inclusive. Ele foi o melhor aluno da turma. Nossa, que legal. E hoje ele é do núcleo de sinalização da companhia e ocupa uma cadeira na BNT. Caramba. Então, assim, essa parte é o mais legal da liderança. Não quando você vê o ser humano transformado, assim. Porque há possibilidade de você ter esse ambiente socioeconômico modificado por meio do desenvolvimento, do conhecimento, da cultura, da educação. E não é clichê, a educação transforma, ela transforma de fato. Então, quem estuda, se prepara, se dedica. Ontem eu estava até num workshop da companhia e tinha uma mulher, a Paola, uma mulher super inteligente, ela é argentina, e foi C-level de uma companhia, e ela estava falando com a gente ali, dando uma palestra, e ela falou que tudo que é para o crescimento tem que doer. É difícil, tem que gerar dificuldade, o processo é dolorido da transformação. Porque se for muito fácil e não for muito desafiador, aquilo não vai mudar, não vai transformar. E não vai fazer você estar setado numa outra condição, num outro ambiente. Exato. Então, e 25 anos de empresa é ruim também. Você está no mesmo ambiente há 25 anos, você não pode estar na mesma posição. Tem algo errado. Exato. Então, acho que você tem que se desafiar e até avaliar se o seu propósito, que eu acho que vale a pena você revisitar, se ele ainda está aderente àquilo que seria as próximas perspectivas da companhia. Então, a parte da liderança de você desafiar, desenvolver, preparar e tirar o ser humano daquela condição, e quando você olha para trás, tem inúmeros em outras posições, eu acho que essa é a parte mais legal. É muito bom, é muito legal, porque é uma transformação que para a empresa é melhor, para o ser humano melhor ainda, para a família dele melhor, para todo lugar que ele está. E ele também, que você falou, ele vê o altruísmo, ele fala, cara, eu também preciso fazer isso, eu também preciso mudar. Ele vai tentando colocar isso para frente. E o poder, né, de uma empresa que tem esse tipo de profissional é muito grande. O cara não vai mudar de empresa, mudar de setor por R$10 a mais. O cara pensa no longo prazo, enfim. E na operação em si, Virgílio, acho que tem profissionais que eles trabalham muito com coesão. Acho que quem trabalha na indústria ou qualquer outro segmento consegue entender um pouco o que eu falo quando você tem bastante envolvimento com a equipe e cria ali um monobloco, que é um pelo outro. É isso. Que acho que esse eu acho que essa é a coisa mais interessante,
para transformar mesmo o resultado, gerar o resultado que a gente projeta em planejamento estratégico e olha para frente, sabe? Sem as pessoas a gente não faz absolutamente nada mesmo. Exato. Por mais que tenha inteligência artificial, tá poupando aquilo que é o repetido e criando condições de algoritmo para a gente ser mais rápido e eficaz, quem vai continuar pensando, desafiando a ciência e transformando é o ser humano. Não tem jeito, né? É impossível. A mistura que o ser humano faz, a inteligência artificial não faz. E o ser humano tem uma capacidade de ser desafiado e de entregar, que é um negócio absurdo. Às vezes a gente menospreza a capacidade intelectual e o cognitivo de um determinado ser humano e basta você lançá-lo ao exercício da leitura. E quando você começa a colocá-lo dentro da educação, é incrível o resultado que vem. E tem que ter um ambiente propício. Lógico. Você tem que desafiar e fazer com que as pessoas se joguem, se atirem. Testem. E aí quando tem esse monobloco da coesão, aí tem a coisa de confiança mútua. Então se eu errar, o outro vai me suportar. E acho que é isso que faz o resultado ser diferente. Totalmente alinhado. Uma coisa aqui, né, que você está destacando sempre essa questão de segurança, de coerência, de estar junto como um valor e não como meta, né? O que isso significa na prática? Que acho que você já meio que explicou um pouco. Acho que na indústria eu vejo muito isso. Constância de propósito, o lado humano da mudança, esses princípios fundamentais, é isso que vai, se tiver bem coeso, chegar na meta. Eu acho que... Meta sem ter uma equipe alinhada, motivada, engajada, é um voo de galinha, né? Eu acho que as pessoas também têm essa tendência de querer procurar um outro local, né? Você falou da galinha, tem a fuga da galinha, né? Que ela sai e depois ela volta toda machucada, dizendo que o galinheiro do vizinho era pior do que aquele. Exato. Então, Exato. Agora, eu, graças a Deus, dentro desse ambiente da CCR, agora Motiva, a gente sempre trabalhou com um planejamento estratégico sólido. Então, a gente sempre olhou para a companhia no quinquênio, fazendo tendência de longo prazo, TLP, e sempre com estratégia. Eu tenho um líder que é o Edu Camargo, que é o CEO de rodovias, da plataforma de rodovias, que é um cara genial, assim. Ele é muito um ser humano pleno, assim. E ele sempre disse que se na companhia a estratégia não estiver bem definida e não tiver a estratégia bem organizada, não vale a pena você estar nela. E além disso, que se tem um propósito e os valores. Os valores têm que ser muito coincidentes com os seus. E dentro da Motiva, com a chegada do Setas, o Setas já está conosco já faz quase 3 anos, ele trouxe um movimento de cultura muito legal, com 3 Is, que são os pilares da cultura, de integração, integridade e impacto. E o Setas fala muito de propósito. Então é muito legal você estar num ambiente em que tudo que você acredita é exatamente aquilo que a empresa está confiando para o futuro. Nossa, que legal. Então isso faz com que você talvez se sinta pleno lá dentro. É um ambiente protegido, né? Você tá falando, cara, o melhor lugar que tá, eu tô aqui, porque todo mundo tá engajado no mesmo, eu sei exatamente o que vai acontecer, eu sei como a gente vai agir se der errado alguma coisa, se eu fizer alguma coisa errada, os caras vão vir aqui me ajudar a resolver o problema, eu também vou ajudar o outro. E junto a isso vem a coisa da paixão, né? Do amor. É claro que, assim, se a gente vai para a literatura, né, tem que ter também, evidentemente, remuneração. Ninguém vai lá trabalhar fazer em filantropia. Pois é. E tem boleto para pagar em casa, né? Então, essa coisa tem que remunerar direito também. Remunerar adequadamente. Mas se tiver amor, né? Steve Jobs falava isso. Né? Fica mais fácil, porque daí tudo fica mais fácil de concretizar. Se você efetivamente ama, é apaixonado por aquilo que você... É o que o Steve Jobs fala, skin in the game, né? Se você não tiver skin in the game, não vai. A coisa é só sugerir, só dar aula, engenheiro de obra. Mas tem que mergulhar junto, né? Nadar junto e participar ativamente. Que o risco, sentir o risco. Né? Essa parte é a mais legal. Ó, vamos um pouco da parte mais técnica aqui, né? Fazer uma pergunta. Quando a gente está falando dessa parte de rodovia, o que significa buscar excelência operacional? É padronizar tudo? É melhorar todos os dias? Poxa, nós temos as melhores, eu estava vendo o número, a gente tem a melhor malha viária do mundo, o estado de São Paulo. É uma das melhores. Sim. Eu estava vendo. Se for pegar as rodovias duplicadas e a qualidade das rodovias, nem Estados Unidos tem nesse nível, né, em densidade. Eu já cheguei a receber até americano dentro da Motiva, em sala de controle, que ficou admirado da gente ter estrutura pré-hospitalar. Nos Estados Unidos não existe isso, é o governo que cede. O pré-hospitalar não é iniciativa privada. No nosso caso, não. A gente tem
o programa de concessão que faz uma transformação, ele Total. duplica, ele amplia, ele faz reformas, né, manutenção, conservação, ele transforma o ambiente rodoviário. Ele transforma o ambiente de trilhos. Passarela que salva tantas vidas. Pois é, e construção de elementos de proteção e segurança, né? Guarda-reio, barreira, passarela de pedestres. Então, essa modificação que acontece, ela vai gerando contratos de concessão em editais mais robustos que vêm com uma padronização em termos do que tem em norma técnica e naquilo que é o recomendado, não só em normas nacionais, porque a gente olha também para normas internacionais, para avaliar aquilo que é o mais adequado, em sinalização, em geometria, em estrutura. Tem muita estrutura no ambiente rodoviário, ponte, viaduto, túnel. Então, tudo isso é acompanhado de elementos técnicos que ditam regras e, de fato, garantem exatamente uma estrutura não entrar em colapso e você não ter caducidade até do contrato de concessão. E, ao mesmo tempo, né, essa coisa da evolução tecnológica, tem que também existir alguma coisa ali que padronize, né? A gente trabalha no modelo matricial, então a gente sempre consegue enxergar gap rapidamente e bench também rapidamente. Aí fica mais fácil de você uniformizar. Tem a estrutura de algumas literaturas que fala que se você tem essa coisa matricial, você acaba até identificando mais rapidamente uma fragilidade dentro da manufatura, né, da linha de produção, e que é uma realidade. Total. Então, eu acho que é um mix das duas coisas, mas atualmente eu acredito que tem que ser desafiado o processo o tempo todo. A gente está mudando muito rápido. A gente está num mercado muito competitivo. Os mercados estão abertos. Estados Unidos fazendo essa taxação, criando impedimento de entrada dentro do mercado americano e se fortalecendo ali, né, e gerando valor para dentro. Voltando para a Idade Média. Né? Exatamente. Mercantilismo, exatamente. aliás. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem grupos econômicos fortes desafiando o mundo e trazendo tecnologia, trazendo inovação numa velocidade que a gente nunca viveu. Agora, a gente tem que começar a se perguntar se a gente está preparado para tudo isso, porque eu vejo também muitas pessoas falando de inteligência artificial e não sabem nem como ela é útil dentro da companhia ou dentro da estrutura. E aí tem essa coisa também da gente não ter nem tamanho de servidor para acomodar isso. Então, agora mesmo eu fui para a China, fui para Shenzhen com outros executivos para olhar um pouco o que tem lá fora. E é impressionante, Shenzhen, porque é o Vale do Silício dos Estados Unidos. Então, você olha para aquele negócio, a forma como eles estão, o chinês está desafiando o mundo, é muito interessante porque tem carro autônomo, de fato. Tem estruturas de tecnologia que... A 1/3 do americano, né? O custo. Outro custo, exatamente. E que está chegando rápido aqui também, e que não vai demorar muito para ter toda essa estrutura aqui. A gente teve um acidente grave recentemente com um colaborador que estava fazendo atendimento na rodovia e a gente decidiu, então, colocar a body cam na estrutura do colaborador para a gente poder, por meio da sala de controle, também identificar os movimentos que ele faz e se ele está se expondo a algum risco. E junto a isso já está tendo a possibilidade de colocar alguns frames ali dentro para você amarrar a inteligência artificial para disparar sinal automático para o colaborador. Então, essas questões do avanço tecnológico e a forma como você vai acompanhando essas mudanças, eu acho que tem que fazer parte da rotina de uma companhia, porque caso contrário você perde nos bids, né? Nos próximos. A concorrência te força, de fato, não ficar na zona de conforto. É um negócio de excelência operacional e segurança, ponto, né? Não tem outra coisa. Você tem que ter excelência. Quanto menos problema causar, porque tem um buraco lá, muita gente não olha isso, né? Mas a responsabilidade que é uma rodovia. Tem um buraco, caiu, que estourou o pneu, você pode reclamar que a rodovia ressarce. O cara não foi atendido, teve um problema de insegurança, parou um caminhão no meio da pista. E até a tecnologia, né? Perceba que, assim, será que como tapava o buraco lá atrás é a mesma metodologia aplicada agora? Não, né? É totalmente diferente. Antes chovia, o buraco ia embaixo. Mas na cidade até a gente vê isso. Até o material aplicado ali, que agora também é utilizado material reciclado, até por conta do impacto ambiental que isso gera. Asfalto com borracha para poder... E quando a gente fala em inovação, a própria área de operações da Motiva, a gente trouxe uma série de coisas com centralização de sala de controle, inteligência artificial dentro do call center. Daqui a pouco, quando ligar para a Motiva, vai ser a inteligência artificial atendendo. Não é mais um ser humano ali falando contigo.
Por quê? Porque a gente pegou esse ser humano e está aproveitando para outras atividades técnicas que fazem mais sentido. Sim. Pedágio. Não vai existir mais o convencional. Já tem modelo free flow. Dentro do estado de São Paulo, nos ambientes federais. É mais justo. Você não tem um stop and go de parando e acelerando, que também gera emissões, que também atrapalha e gera efeito de mudanças climáticas e atrapalha o planeta. Então, tem situações que estão acontecendo que o avanço tecnológico é necessário e ele contribui para outras vertentes do ESG. Então, tem que pensar mesmo em tecnologia, tem que pensar em coisas que acomodem para esse mundo real que a gente está vivendo. Então, acho que não dá para ficar estacionado mesmo. Falando nesse tema, né, de segurança e responsabilidade social, quais aprendizados em campo que te marcaram, assim? Eu acho que as transformações que a gente viveu, até do programa de concessão, se a gente olhar lá para a década de 90, ganhava o leilão ali, vencia o leilão, quem pagava a maior outorga, tarifa fixa por trecho de cobertura de pedágio. E atualmente a gente tem editais publicados em inglês, atraindo investidores de fora e com modelo diferente. Né? Vence a menor tarifa, né? Você tem que procurar dar desconto na tarifa, então vence quem promoveu o maior deságio da tarifa. E ainda, dependendo da composição, depois a maior outorga. Então o governo também recebe um recurso que, via de regra, ele deixou de administrar, então desonera o Estado. E ele recebe aquele recurso que ele pode investir para outra finalidade. Então, é um programa inteligente. É um programa bem estruturado. Então, esses avanços que fizeram também com que eu fosse me desafiando e foram fatos que marcaram muito. E marcaram muito também, o que também marcou muito a minha carreira foram as mudanças de posição, assim, sabe? Que eu sempre digo que eu nunca estava preparado. Esse é um ótimo tema. Eu nunca estava totalmente preparado. As pessoas perguntam como é que você se preparou para esse cargo? Nunca está preparado, a gente nunca se sente, né? E isso eu digo para todo mundo que acaba, de alguma forma, sendo lançado um desafio e sendo posicionado, sendo colocado numa posição nova, né? Com um grade superior ao que você estava. Porque é desafiador, hein? Tá nessa posição aí, é aquilo que a gente sempre fala. No final do dia, é você conversar com você mesmo, né? Às vezes você não tem mais só o travesseiro, às vezes você não pode conversar nem com quem está do seu lado. Exato. É uma atividade que te isola mesmo, você fica muito sozinho, isolado. Você não pode falar de algumas estratégias para absolutamente ninguém. Exato. Tem o sigilo do negócio, o segredo da indústria. Exato. Então é uma cadeira muito isolada e solitária. E que o mais legal e interessante é esses movimentos de engajar o time, né? De influenciar e trazer o time para seguir, para entregar, para dar resultado, né? Para gerar aquilo que está na estratégia. Acho que essa é a parte mais legal, que daí faz você sair um pouco dessa cadeira, né, mais isolada. Agora, o aprendizado que se tem também, né, quando você senta numa cadeira nova, é a parte mais legal também. Porque à medida que vão chegando coisas que você também tem dúvida e não domina, total. Faz você ler, buscar conhecimento. E o mais legal também é estar num local que tem uma estrutura sólida. Sim. Que tem profissionais qualificados. Sim. Que tem uma estrutura de compliance, de governança, de riscos, jurídica, robusta, e que também te direciona, te orienta, diz o que você não pode. Que suporta você. Associado à sua ética, evidentemente. Então, acho que isso é uma coisa que às vezes a gente olha para algumas pessoas que falam que honestidade é um valor, né? Uhum. E eu acho que tem que ser aderente ao ser humano, né? Então, ele é muito honesto, que legal, ele é muito bom, ele é muito honesto. Gente, mas isso tem que tem que ser aderente ao comportamento dele. Então, se ele não daí que é ruim mesmo, ele nem tem que estar conosco. Exato. Então, a gente tem uma estrutura de compliance também robusta e a gente sempre usa uma curva de Gauss, para dizer que tem uma excelência em compliance, tem aqueles que, dependendo do ambiente, eles podem ficar vulneráveis e cometerem alguma situação de não ser totalmente compliance, e tem aquele percentual que, de fato, não deveria nem estar na companhia, porque é um percentual que já é o indivíduo danadinho que vai aproveitar oportunidades ruins, né? Não é aproveitar a oportunidade, fazer algo ruim, imaginando que aquilo é uma oportunidade. Exato. E a gente tem que tentar trazer todo mundo para essa curva do ótimo, né?
Mas na minha leitura, eu acho que a gente não tem que permitir que esse indivíduo que não tem comportamento ético e íntegro esteja dentro desse ambiente organizacional sólido, robusto, que inclusive no meu caso tem capital aberto. Claro. Então desde 2002 a gente fez a primeira rodada da IPO e hoje metade da companhia está num segmento super seleto da Bolsa, B3, que é o novo mercado, é a B3, o novo mercado, e que a gente deve satisfação e tem a CVM regulando e fazendo a fiscalização de tudo isso. Então, de fato, a gente tem que ter esse ambiente muito controlado. É super desafiador, né? Tô falando, a próxima pergunta seria o que te motivou a aceitar o desafio dessa cadeira, da Motiva, mas pelo que você está falando durante o nosso papo aqui, o aprendizado, o desafio, essas coisas. E a hora que eu olho, né? Acho que tem poucos setores que são tão desafiadores como esse. Você tem, regulação, tem regulação. Regulação com o governo tem. Concorrência, tem também, tá aqui. Investimentos vultosos, tenho. Problema de assistência operacional, tenho. Segurança, tenho. Ambiental, tenho. É praticamente um negócio que não dá para errar. Você tem que ter um planejamento muito forte. Quando a gente até vai estruturar um novo negócio, a gente olha para tudo isso. Você tem que olhar para a demanda, a receita, avaliar a sua curva do OPEX, verificar o nível de investimento, o CAPEX, verificar como que fica depois a estrutura do caixa e olhando também para aquilo que você foi conquistando de know-how. Então, tem uma coisa que é muito importante também, esse tempo todo dentro da companhia e você sendo disruptivo e desafiando o mercado, faz também a Motiva ter um jeito dela de operar. A inteligência dela de operar o negócio. E é uma das referências mundiais, né? Hoje a gente é líder de infraestrutura na América Latina. Então, ter profissionais sólidos, consistentes e que desafiam o processo e trazem essa inteligência para dentro de casa e que cria, né, esse ambiente de competitividade e que é o jeito nosso de fazer, com tecnológico, inovador e que traz eficiência, esse é acho que tem um ponto importante para a gente continuar no mercado e ser competitivo. Claro. Porque o concorrente está fazendo a mesma coisa. Ele também está desafiando o processo, ele também está trazendo soluções tecnológicas, também está trazendo otimização de processos para também gerar uma curva do custo menor, porque o custo ali, o OPEX, ele impacta diretamente o caixa e o resultado. Então, se você não souber balancear isso, você pode ter um prejuízo ou também não remunerar o acionista na taxa que ele não abre mão. Então, esse processo é o interessante, né? Desafiar as pessoas para elas não ficarem acomodadas, para elas verem essa possibilidade de transformação e, fundamentalmente, respeitando o que a gente tem no contexto atual. A diversidade, a sustentabilidade, o social, né? Porque a gente cruza em alguns locais comunidades que não têm oportunidade. Então, ter um instituto como o nosso, Motiva, né? Instituto Motiva, que também faz trabalhos sociais e que também gera desenvolvimento para esses locais onde a gente corta e que a gente impacta, faz toda a diferença. Então, você ter esse ambiente favorável para aquilo que é o contexto do que é o atual, que é ser sustentável, que é ser socialmente correto, né? E desenvolver as comunidades, que tem um ambiente de governança. O ambiente de governança não é só a governança de medir riscos na companhia, é a governança de você enquanto líder. Se posicionar e se posicionar para a sociedade de acordo com os valores que você acredita e que estão aderentes à companhia. E falar não, é desafiador isso, né? A pessoa acha que é muito fácil, tá? Ver carro passar, nada, é um negócio super desafiador, porque você tem que motivar todo mundo nisso. É mobilidade humana, né? Então a mobilidade humana são as pessoas se movimentando e a gente dando condição para essa integração toda, porque eu tenho ciclista, motociclista, caminhoneiro, eu tenho veículo de passeio, eu tenho o light user, que ele é um usuário não frequente, ele aparece nos feriados prolongados, festas de final de ano, e eu tenho o heavy user, que é o caminhoneiro, que todo dia está fazendo transporte de carga, o autônomo ou o frotista, e que está presente diariamente na rodovia. E aí o que eu faço para acolher ele? Eu tenho postos adequados para ele parar e fazer a refeição, tomar banho. Eu tenho paradas de descanso que possibilitam ele descansar entre uma jornada e outra da sua viagem, do seu itinerário. Então, essas questões é que movimentam a gente e faz a gente acreditar que é muito bacana, é muito legal. Você transforma quem está dentro,
porque você desafia e bota as pessoas, coloca as pessoas no outro patamar, né, de entrega, de desenvolvimento, e o cliente na prestação de serviço, que é uma maravilha. Lógico. Você entregar qualidade, conforto, entregar segurança viária. A gente reduziu pela metade o volume de óbitos. Tem concessão que caiu índice em 10 vezes. Então, tinha estrada que não era duplicada, que hoje era duplicada com passarela, com barreira rígida. E se tiver algum acidente, a gente chega em menos de 10 minutos. Nossa. Essa é a parte mais legal, de você chegar ali e entubar a vítima. A gente teve um caso recente lá na Rio São Paulo com o marido da Ana Paula Padrão. Nossa. E ele caiu de um viaduto de moto e a gente fez rapel e pranchou e fez todo o atendimento pré-hospitalar. E ela vai no dia seguinte em rede social para contar o caso e valorizar. Eu fiquei sabendo, que teve uma repercussão. Ele escapou por causa disso. Exatamente, teve uma repercussão por conta do depoimento dela e agradecendo o atendimento feito ao marido, que de fato fez com que ele estivesse vivo até agora, que isso é o que nos motiva. Isso é o que nos movimenta e que nos faz estar vivos dentro de uma companhia que vibra essas situações. Nossa, muito legal. E se a gente olhar para o futuro, né, pensando um pouco agora de entusiasmo no setor de infraestrutura, a gente pode... O que você acha que vai acabar acontecendo? Você já falou da China, vamos estar com o carro autônomo, porque do jeito que é o projeto, pelo menos que a gente usa bastante, do sistema Bandeirantes-Anhanguera, o carro meio que não é nem tão inteligente, mas tem um sensor e atua, né, ele vai dirigindo para mim. Se eu largar a mão ali a 80 por hora, as curvas da Bandeirantes ele faz sozinho, né? Pelas inclinações corretas ali. Eu vou além, né? Porque além do carro autônomo, né? O grande desafio é assim, será que vai ser aéreo? Ele vai passar somente no solo e também vai ocupar espaço aéreo? Vai ter eVTOL transportando as pessoas? Como é que vai ser daqui a pouco, né? A velocidade da mudança está diferente. Então, e eu acho que tem que ter essa coisa de o novo, né? Surgir também, e surgirem essas formas de transporte, porque acaba colapsando. Né? É muita gente, né? São Paulo são 8 milhões, é um Uruguai que se desloca todo 50 dia. anos, 4 bi, agora já é uma população de 8 bi, dobrou a população do planeta. Então, assim, se a gente não pensar em soluções também que possibilite, né, essa convivência dentro das maiores densidades, a gente não vai conseguir perpetuar nada. Então, eu acho que tem muita coisa por vir. A gente tem bons programas de concessão. Acho que hoje existe uma proteção, que é o contrato que divide riscos. Os riscos ficam claros, né? Isso é muito bom. E acho que a gente tem um pipeline gigantesco aí, porque o governo tem lançado bons programas também e tem interesse em transferir mais pedaços para a iniciativa privada, porque já viu que nós temos a competência de administrar, nós temos know-how para fazer isso. E a gente, na maioria das vezes, faz melhor que o Estado, que a entidade pública, e a gente entrega resultado. Então, resultado como esse, na redução de óbitos, no deslocamento em segurança. O indivíduo sabe que sai de um ponto e chega ao destino. Lógico, reduz custo para o Estado tem mais dinheiro para construir mais rodovia. Recebe outorga e investe em outra área também, na educação, em moradia. Então, acho que é um futuro promissor, que não tem volta. Eu também acho, é um orgulho brasileiro, acho esse ponto aí. E última pergunta aqui, antes da gente pedir dica de livro ou podcast, para falar para os jovens engenheiros que estão começando na carreira e sonham com posições de liderança. Qual é a dica que você daria? Sei lá, se voltasse para o Fausto lá de 25 anos atrás, quartonista, entrou no estágio, falou assim, sei lá, o Fausto, como é que eu posso melhorar a Fausto do futuro? O que você falaria pro... Eu tomaria um pouco mais de cuidado na minha velocidade e ansiedade. Entendi. Tamo Porque junto. Porque às vezes essa coisa de muita ansiedade e dependendo da intensidade gera uma forma que nem todo mundo tolera. Então, se eu pudesse regular a frequência mais jovem para nessa fase não estar rotulado como irritadinho, eu faria. Porque mesmo você amadurecendo e mudando o comportamento, é difícil você tirar esse rótulo. E já vem o irritadinho, já vem o rapidinho, já vem o ansioso, já vem o 440. O meu é pistola também. Exatamente. E essa parte a gente precisa também aprender e entender por que o outro está falando isso, é a escutativa, né?
Porque para alguns pode ser frustração, pode ser não tem condição de eu estar ali com aquele indivíduo, né? Com aquele profissional que é o líder. Então, se eu pudesse ser mais maduro, porque eu fui também desafiado um jovem. Então, 26 eu já era líder de pessoas, com 30 eu já era líder de um time robusto. Atualmente eu sou o chefe Operation Officer, o diretor de operações do ambiente brasileiro. Então, de todas as plataformas... Só é o número 2 da empresa. Pois é, 5.500 colaboradores. Da plataforma de rodovias eu tenho o Edu Camargo, que é o CEO, daí tenho o Setas, que é o CEO do todo, né, do corporativo. Mas eu, como diretor de operações de toda a plataforma de rodovias, são 5.500 colaboradores. Então, olha o nível de responsabilidade, o nível da exposição. Total. E aí qualquer atitude mal conduzida... É aquilo que eu falo, né? Nessas posições, assim, a gente tá... Aquele momento, você tá ali, quando você é mais jovem, o cara passando de helicóptero, você fala assim, nossa, o cara tá de helicóptero, olha que coisa boa, eu tô aqui. Eu falo assim, não, amigo, imagina uma coisa, se ele tá passando de helicóptero, imagina a quantidade de pepino que ele tá resolvendo pra valer R$7.000 a hora de voo do cara ali. Sim. É uma responsabilidade. Às vezes as pessoas não entendem também o que representa o tempo, né? O custo do tempo, né? Exato. E tempo é precioso, né? Hoje em dia, até pelo fato de você estar tendo que se envolver em várias disciplinas simultaneamente. E que bom que a gente está conectado e que a gente tem plataforma digital e que a gente tem toda essa possibilidade de fazer tudo isso, porque a tecnologia também ajudou, né? A gente está integrado. E a última pergunta, dica de livro. Qual é o livro que você deixa aí para o pessoal? Então, eu gosto muito de coisas técnicas, né? Mas tem coisas de liderança servidora e tem um livro daquele escritor, eu estava até procurando de um escritor de Nova York, um americano, James, que eu li sobre, eu estava até procurando sobre o nome dele, eu li sobre habilidade, que é assim, o que é a habilidade mais, a que você mais tem. E no prefácio do livro ele compara a habilidade de um corredor com um nadador. Então, o cara que nada... Uhum. Ele tem que ter braço, ele tem que ter costas, né? E o cara que corre, ele tem que ter perna. E aí ele compara Phelps com africano e ele vê que o tamanho da perna do africano, a altura da perna, eles usam a mesma calça. Só que o africano tem 1,60 m. Phelps tem 2 metros e um nadador olímpico. De fundista, maratonista. Só que o maratonista tem o mesmo comprimento de perna do... Você imagina o que é, né? Então você imagina que as costas de quem nada, ela é maior parecendo uma raia, né? Que essa é a vantagem do nadador, né? E aí mostra que se você aproveita a sua maior habilidade, é o que aconteceu com o Felipe Phelps, né? Ele foi o maior nadador, um medalhista olímpico. Por quê? Porque se medir o tronco dele, entre cintura e o ombro, ele vira uma raia, né? A estrutura de uma raia, porque ele tem as pernas daí ficam pequenininhas, então ele nada com a perninha pequenininha, mas as costas gigantes. Enquanto o corredor tem as pernas muito longas e o tronco pequenininho. E é assim mesmo, porque ele tem que correr muito, então ele tem que ter a estrutura da perna, né? O resto é peso, né? Então isso é que faz você, talvez, de alguma forma, chegar no seu melhor momento e chegar realizado, né? É quando você observa a sua maior habilidade investe e entrega para essa habilidade acontecer. Nossa, muito bom. Mas beleza, muito obrigado. Chama comportamentos atômicos. Ótimo. Atomics Behavior. Behavior Atomics. Comportamentos atômicos aí, a dica de vou comprar também depois. Vale a dica de livro. E muito obrigado, Fausto, por estar aí. Eu sei do seu tempo como é difícil vir aqui conversar com a gente, gastar aqui 1 hora conosco. O pessoal vai adorar essa conversa. Você que está acompanhando aí, ativa o sininho se gosta de acompanhar, faz seu comentário, escreve que a gente vai responder aí. Muito obrigado e até a próxima. Legal. Um abraço. Obrigado, Virgílio. Tchau, pessoal.